Paz do Senhor para os irmãos. Damos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais uma oportunidade de estar levando até vocês, mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Não é da forma que nós queríamos estar, Queríamos estar presente com os irmãos reunidos na nossa igreja para juntos aprendermos, louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Mas aprove a Deus que usássemos deste meio, E é isso que estaremos fazendo até passar, toda essa tempestade que está no mundo. A nossa lição de hoje é a lição 10, a intercessão pelos Efésios. O texto áureo diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Está baseado em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus, Ou seja, ser fortalecido no poder do Espírito Santo de Deus, Que disso nasce a comunhão, ou seja, a unidade, e exercitar o amor de Deus, Dessa comunhão, dessa unidade, através do Espírito Santo nós podemos, fazer emanar para o mundo o amor de Deus, um amor sem retorno, Ou seja, é um amor que não precisa de nada em troca para que você exercite ele. Simplesmente amar por amar. Porque o amor que você vai estar exercendo é o amor advindo do Pai, advindo de Deus. Amém? A nossa lição tem versículos interessantes. O primeiro deles, um muito conhecido, é Jeremias 33, capítulo 33, versículo 3, onde diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, através de Cristo, nos mostra o maravilhoso trabalhar de Deus na vida de qualquer ser humano, ou até na nossa vida mesmo. Mas para isso tem que se orar, tem que se buscar, Também em Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, É aquele momento que a gente não sabe o que dizer, mas o Espírito Santo de Deus conhece as nossas necessidades. E às vezes, mesmo aquela oração onde você fica calado, Ele sabe o que tem que levar para o Pai. O que é que você está precisando, E Ele leva até o Pai para que você seja atendido, se essa for a vontade do Senhor. A oração a Deus, que é o que a gente está dizendo aqui, intercessão quer dizer oração, interceder, é um momento de grande envolvimento de amor e espiritualidade. Por isso que devemos orar uns pelos outros. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão, aprendemos que Deus faz tudo além do que pedimos ou pensamos, Ele é o único que é digno de glória. A oração intercessória de Paulo é o tema dessa lição,
corroborados com o poder do Espírito. Corroborados pode ser entendido também como fortalecidos com o poder do Espírito, né? Paulo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes, né? Ou seja, o poder do Espírito Santo tem que estar em nós e Cristo tem que habitar em nossos corações. Então nós, como crentes, devemos ter, né, essas duas situações em nossa vida. E é algo que Paulo orava a Deus pela igreja de Efésios, né? De Éfeso. O primeiro subtópico diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo ora confiando nas riquezas da glória de Deus. Já tinha declarado que Deus é o Pai da glória e abundantes riquezas da sua graça. Significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Paulo pede para que seja habitado por Cristo, né? No caso a igreja, e compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Paulo aqui reivindicando pela igreja que Cristo habite na igreja, para que ela possa compreender o amor divino e ter o pleno desenvolvimento espiritual, né? O segundo subtópico fala fortalecidos com poder. O primeiro pedido é que a igreja seja fortalecida com o poder pelo seu espírito no homem interior. Não que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que fosse continuamente fortalecida com poder e vigor diário, né? Por isso que a oração tem que ser diária, tem que ser sem cessar. Cristo deixou bem claro: orai sem cessar, né? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, fala sobre isso. Mostra que a única força que habita no crente e o mantém firme vem do Espírito Santo de Deus. Nenhum outro mantém o crente firme na presença de Deus se não for o Espírito Santo, o Consolador, né? É Ele quem nos ajuda, é o nosso ajudador diante do dia a dia da nossa vida cristã. Conforme está em João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Ele trabalha atuando no homem interior, capacitando o crente a perseverar, mantendo-se afastado do pecado e compreendendo as coisas espirituais. Ou seja, o Espírito Santo é quem nos afasta do pecado, é quem repele o pecado para longe daquele que serve o Senhor e nos faz compreender aquilo que é espiritual, né? Que ao homem natural não é dado compreender, nós, como servos do Senhor, temos condições de compreender, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 16. Pois nós temos a mente de Cristo. O terceiro subtópico, habitados por Cristo. O apóstolo orou para que Cristo habite pela fé nos corações dos santos, né? Dos crentes, ou santos. Algumas versões falam santos, outros crentes, né? Não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso, como nós já dissemos. Significa que o salvo, o crente, era habitação permanente, não habitação temporária. Indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. O ensino de Paulo comprova que sem Cristo a igreja não pode resistir às forças do mal, conforme está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Cristo fala:
sobre esta pedra edificarei a igreja, e as forças do mal não prevalecerão contra ela, né? Eu estou falando de um modo didático, né? O versículo não é assim na íntegra, ele é um pouco mais enfático, ele é um pouco mais incisivo, mas é isso que ele quer dizer, que a base de tudo, a pedra basilar é Cristo, né? E que através de Pedro, ele, né, fortaleceria a sua igreja e que o mal não prevaleceria sobre a sua igreja, né? E nós sabemos que isso tem se cumprido na vida da igreja do Senhor. O segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo é que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Está aí o grande desafio da igreja: entender e exercitar o amor de Deus. Se nós estamos em Cristo e Cristo é amor, nós devemos demonstrar esse amor. Infelizmente, nos últimos dias, não é o que temos visto no povo de Deus. Infelizmente, uma grande maioria se esquece dessa parte, né? Onde Cristo deixou bem claro, né? Resumindo, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? Somente a ele amarás, e também amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Se você se ama, se você se dá valor, você deve fazer o mesmo com o seu próximo, né? Isso é ser cristão, independente do que o outro faça, independente da ação do outro, né? Nós, como cristãos, tem que partir de nós esse testemunho vivo de que Cristo habita em nós, né? O primeiro subtópico, amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino, né? O que é atributo? É uma qualidade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Por amor, Cristo se entregou para resgate da humanidade. O amor resume a lei e os profetas, que foi o que eu acabei de dizer. Está baseado em Mateus, capítulo 22, versículo 40. É também um sinal dos discípulos de Cristo, conforme está em João, capítulo 13, versículo 35. Prova de filiação com Deus, conforme está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 7. E expresso por meio de atitudes concretas. 1 João, capítulo 3, versículo 17. O que nós acabamos de comentar, né? Expresso, ou seja, mostrado, demonstrado através de atitudes concretas, de atitudes que tenham base, que as pessoas entendam, né? Que aquilo ali não é de nós, mas vem de Deus. Amém? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Ciente disso, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. O segundo subtópico, arraigados e fundados ou alicerçados em amor. Após rogar a Deus pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo sobre a igreja ou na igreja, que somos nós, clama que a igreja também compreenda e pratique o amor. A expressão arraigados e fundados em amor é comparado com uma planta enraizada, né? Ou casa alicerçada. Quando a gente fala de planta enraizada, um exemplo que vem muito à cabeça é o ipê, né? O ipê não, o cedro.
O cedro ele demora para crescer para cima, mas essa demora é porque ele está crescendo com sua raiz para baixo, está se enraizando, está se fortalecendo, para que quando ele cresça, nada venha arrancá-lo do solo. Então ele tem uma raiz profunda, né? A mesma coisa uma casa ou um prédio. Quando você vai fazer uma casa bem feita, ou um sobradinho ou um prédio, o alicerce tem que ser um alicerce de primeira, muito bem feito, porque senão ao menor sinal de desgaste, essa casa vai ser derrubada ao chão, né? Ou seja, onde sem o amor, a vida cristã não tem sustentação nenhuma. A sustentação é o amor. Amor de quem? De Cristo, que é emanado, que é visto através de nós. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 1 ao 3, fala sobre isso, né? Um versículo muito conhecido por sinal. Paulo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino, né? Eu te digo que é algo imenso. Essa expressão mostra a imensidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ou seja, mostra que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Ciente que só o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza de Deus, pede aos crentes que conheçam a intensidade do amor de Cristo, que nos amou e nos ama, e por isso devemos amar uns aos outros. 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11 fala sobre isso. Paulo sabe que o esforço humano não atinge essa meta. Ele acrescenta esse pedido à sua oração, que os crentes sejam cheios de toda a plenitude ou totalidade de Deus. Para que nós possamos compreender Deus, nós temos que estar cheio do quê? Do Espírito de Deus. É Ele quem vai nos fazer entender, né? O amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional de Deus. E vai fazer com que nós comece também a exercitar esse amor. O terceiro subtópico fala sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Ou seja, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua intercessão em favor da igreja, ensina que Deus é capaz de fazer mais do que pedimos e deve ser glorificado para sempre, né? Deus ele faz além do que nós pedimos, porque ele conhece a nossa necessidade. E devemos glorificá-lo não só por isso, mas em todos os momentos da nossa vida. Que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? O primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. O nosso olhar, o nosso pensar, o nosso pedir é isso aqui, ó, visão humana. Deus, ele vê além do que nós enxergamos, né? Por isso que Eliseu, quando aquele jovem falou que o exército sírio vinha subindo em encontro a eles, né? Eliseu pediu ao Senhor, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja, porque o rapaz estava desesperado. Olha o tamanho do exército que vem contra nós. E Deus abriu-lhe a visão e ele pôde enxergar o exército de anjos que os rodeavam, né? Conosco não é diferente. Nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos mostre com a visão espiritual
tudo aquilo que Ele tem planejado para nós e nos colocamos à disposição do Senhor para realizar, né, tudo aquilo que for da vontade dEle. Pelo menos, creio eu que seja assim, né? Eu me coloquei dentro da vontade do Senhor e posso dizer com clareza, não me arrependo. As bênçãos do Senhor sobre a minha vida são muitas e, é claro, imerecidas da minha parte. Mas eu glorifico ao Senhor porque Ele tem cuidado de mim, né? Ele tem mostrado o seu amor por mim e eu tenho cada vez mais feito a vontade do Senhor e visto a glória do seu poder na minha vida. Voltando aqui, o poder de Deus ultrapassa em muito nossos maiores anseios e desejos. Nossa mente não consegue alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Paulo declara que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Eu particularmente gosto desse versículo porque a minha mãe tinha uma espécie de rolo, né? Mais ou menos imitando os rolos das escrituras antigas, que ficava na parede de casa, aveludado, escrito em letras prateadas, esse versículo. E eu sempre parava em frente e ficava lendo, e admirado com esse versículo que Paulo, né, expressou para nós. E que se a gente analisar, são coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve, que não vem ao coração do homem, mas que Deus tem preparado para aquele que o ama, para aquele que o adora, o louva em espírito e em verdade. Isso mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos, conforme está em Isaías, no capítulo 55, no versículo 9. O poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos são impossíveis de dimensionar. O poder de Deus é capaz de responder muito além das mais corajosas e desafiadoras orações, né? Tem orações que são de coragem, de desafio mesmo. E o Senhor responde muito além disso. O poder de Deus vai muito além disso. Conforme está em 1 Reis, capítulo 3, versículos do 5 ao 14. O segundo subtópico do terceiro tópico, o convite para a adoração. Paulo encerra o capítulo convidando a adorar a Deus. Glórias a Deus na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. Nos versículos anteriores, ele falou da boa nova do mistério revelado, né? Riquezas de Cristo conferidas à igreja. A grandeza do poder de Deus e do infinito amor e das bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e demais bênçãos, a única coisa que devemos acrescentar é o louvor a Deus. Ele é o possuidor ou o detentor de tamanhas dádivas, né? Ou seja, todo louvor deve ser direcionado a Deus, né? Toda adoração é a Deus. Nós não devemos nos apegar, né? Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas infelizmente é real. Tem pessoas que começam a adorar cantores evangélicos, pregadores evangélicos, pessoas que o Senhor destinou a usar na sua obra, e um ou outro irmão, às vezes por falta de entendimento, começa a adorar aquela pessoa. A adoração, meu irmão, é somente a Deus. Cada um que tem um dom, a gente pode sim ficar maravilhado com o dom que aquela pessoa possui,
mas o louvor é a Deus. Foi Ele que deu o dom àquela pessoa, porque aprove a Deus usar aquela pessoa dessa maneira. Amém? Então, todo louvor, toda honra, toda glória é a Deus, tá? A glória devida a Deus é o terceiro subtópico do tópico 3. Paulo continua ensinando que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Na igreja nós. Deus deve ser glorificado através de nós, né? E em Cristo. Ou seja, o ato de louvar e glorificar a Deus fazem parte da finalidade da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma. Toda glória é exclusivamente tributada para Deus, por intermédio da obra salvífica de Cristo, né? Conforme está escrito em Salmos 115, verso 1, e também em João, capítulo 13, versículos 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anseia que essa postura de adoração e exaltação a Cristo seja por todas as gerações. Ressalta com a frase, para todo o sempre ou eternamente. Significa que deve ser praticada por todos os crentes, né? O louvor e exaltação a Deus deve ser prática de todos os crentes. Eu concluo dizendo o seguinte: a intercessão de Paulo buscava o fortalecimento da igreja, ciente que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios básicos: fortalecimento de poder através do Espírito Santo de Deus, presença plena de Cristo, né? Cristo em nossos corações, em nossa vida, intenso exercício do amor de Deus, a compreensão e o exercer aquele amor de Deus, um amor incondicional, né? Um amor único, o amor ágape, aquele que não requer nada para ser exercido, não depende de interesses, mas é um amor, né, que a gente doa, é um amor que a gente doa e não requer nada em troca. Contínuo crescimento espiritual até que cheguemos à perfeição, através do Espírito Santo de Deus e da oração, buscar ao Senhor. Nós vamos tendo crescimento espiritual na nossa vida, até alcançarmos a perfeição, né? Naquele grande dia, eu espero que todos nós estejamos perfeitos diante da presença do Senhor. Nesse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam a ti, Senhor Jesus, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, que vocês possam, né, se manter em unidade e exercendo o amor de Cristo, o amor de Deus em toda e qualquer situação da sua vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.